Eu gostaria de ter uma breve meditação com os irmãos essa noite. Um texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo número 11, verso número 12. Marcos, capítulo 11, verso número 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Amém? Glória a Deus por essa palavra nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema, as contradições da vida. As contradições do nosso dia a dia. Amém? Baixe sua fronte mais uma vez. Paizinho querido, na Tua presença, Senhor, nós estamos entregando diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Pai, necessitamos ouvir a Tua voz, precisamos, ó Deus, receber uma direção, precisamos, ó Deus, ouvir algo muito importante para nós que estamos nessa caminhada cristã, Senhor. Vem falar conosco, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer o maná fresquinho do céu ao nosso coração nessa noite, para que nós possamos ser saciados pela Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, sermos renovados para mais uma semana de vitória na Tua presença. Senhor, nós necessitamos de Ti e precisamos desta palavra que alimenta, essa palavra, Senhor, que nos abençoa no nosso dia a dia. Eu te peço, nessa noite, mais uma vez, como tem sido até aqui, Senhor, abençoa essa noite, como já tem sido, uma noite de bênçãos, de salvação, de cura e de vitórias. Eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Entrando na internet, esses dias, eu entrei ali e vi ali um vídeo, um fato real que aconteceu ali nos Estados Unidos, de um jovem chamado Ahmed, em 2015, é um muçulmano. Esse jovem simplesmente ele foi à escola porque naqueles dias os alunos estavam ali levando alguns brinquedos, algumas máquinas que iriam funcionar, e ele leva o seu apetrecho. E quando ele chega lá, e que ele coloca e abre a sua caixinha com o seu apetrecho, daquele brinquedo, aquela coisa que ele trouxe, mais do que de repente, a professora avisa, a diretora avisa, o exército, e esse menino é levado para ser preso. Algemam o menino de 14 anos, muçulmano, pensando ser uma bomba, eles levam aquela criança,
E por algumas horas aquela criança passa momentos difíceis. Mas aí, de repente, aqueles que estavam ali olhando aquela situação, viram que aquela criança estava fazendo um relógio. Simplesmente um relógio. Aquilo sai na mídia americana. Barack Obama fica sabendo e convida a criança a ir na presença dele, levando o seu relógio, como uma forma de tirar o peso daquilo que tinham feito com aquele jovem. Contradição. Muitas vezes a gente olha para uma situação e a gente pensa que é de um jeito, e na verdade, ele é totalmente diferente. Eu gostaria de trazer uma mensagem para você nessa noite sobre isso. As contradições da vida. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Nós recebemos essas contradições de pessoas, de situações, e nós mesmos as fazemos. É interessante porque, quando a gente olha até para a palavra de Deus, você descobre algumas frases que são uma contradição diante de nós. Olha aqui, o apóstolo Paulo disse certa vez: então quando eu sou fraco, então eu sou forte. Olha a contradição. Quando eu sou fraco, eu sou forte. E você vê outras situações que Pedro, quando escreve na sua carta, ele escreve: alegrai-vos no sofrimento de Cristo. Você olha Jesus, indo certa vez a um paralítico de Betesda. Ali haviam pessoas enfermas, ali haviam todo tipo de enfermidades, e Jesus deixa de ir ali para aquelas pessoas nobres, sociais daquele tempo, e ele vai ali, num tanque de Betesda, e ele encontra um paralítico que estava ali 38 anos daquela forma. E você sabe qual é a pergunta de Jesus? Você quer ser curado? Contradições da vida. Contradições de situações que a gente olha e a gente fica pensando: meu Deus. Jesus, quando curava, ele curou a filha de Jairo, ele curou o cego, ele curou o surdo e o cego, ele curou o leproso. E depois da cura, sabe o que Jesus dizia? Não diga para ninguém, hein? Estranho. Jesus veio para libertar, Jesus veio para curar, Jesus veio para salvar, e de repente Jesus faz algumas indagações dessa forma. Contradições. Contradições são incoerências de certas frases, que às vezes até a gente faz na nossa vida. Agora, irmãos, quando a gente olha para esse tempo que a gente está vivendo, a gente tem visto que o nosso tempo, nesses últimos anos, tem sido tempos difíceis. Tempos em que nós temos visto a política cada vez mais caindo dos conceitos das pessoas. Nós temos visto a natureza se deteriorando a cada dia que se passa. Nós temos visto a situação econômica do mundo sendo abalada. Você olha para isso e você fica espantado. Você olha para essas situações e você começa a analisar a situação em que você está inserido, o momento em que você está vivendo, e você começa a olhar para você, e você se pergunta: como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser esse ano de 2018?
Como é que vai ser nesses meses, esses anos, a política, a situação econômica, como é que eu vou passar por tudo isso, como é que eu vou vencer, como é que eu vou levar o meu salário para minha casa, para sustentar a minha vida, dos meus filhos, da minha esposa. Jesus trouxe uma palavra para nós nessa noite. Jesus, ele pega os seus discípulos e os leva em direção ao templo. Mas quando eles estavam indo em direção ao templo, Jesus teve fome. Jesus sentiu a necessidade de comer alguma coisa, e nada que Jesus faz sempre tem um propósito. Aliás, tudo que Jesus faz tem um propósito na vida para a gente, tem uma lição para nos ensinar, tem algo importante para acrescentar para a nossa caminhada. E Jesus estava indo em direção ao templo, e quando ele passa, ele sente a fome. Ele olha uma figueira cheia de flores, ele fala: essa figueira tem fruto. E quando ele chega pertinho dela, ele não encontra fruto nenhum nela. Ele simplesmente olha para a figueira e diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. O problema daquela figueira não era ter fruto, porque não era tempo. O problema daquela figueira era a folhagem, que estava muito grande, estava além do que deveria ter. O que Jesus quer ensinar para a gente? Você vai olhar esse texto e vamos passar para o verso 19. Acompanha com a tua Bíblia, Marcos 11, 19, que nos diz assim: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo-lhe, disse: tende fé em Deus. Por que Jesus disse essa frase? Tende fé em Deus. Naquele momento, Jesus, ele tira a atenção dos seus discípulos daquela figueira que foi amaldiçoada e seca até a raiz. E Jesus traz um ensinamento para a vida deles, a respeito de que eles precisavam crer em Deus. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque a figueira representa Israel. A figueira representava aquele povo que não cria nas promessas do Senhor. A figueira representava um povo que tinha o seu exterior mostrando um lado, e o seu lado de dentro totalmente vazio. Tinha uma folhagem, uma embalagem bonita, era verdinha a figueira, mas por dentro ela não dava nada, ela estava seca. Jesus olha para os discípulos e fala: gente, vocês têm que ter fé em Deus. Tira os olhos da raiz, tira os olhos da morte, tira os olhos daquilo que não está dando, e comecem a acreditar aquilo que o meu Pai vai fazer na vida de vocês. Comecem a acreditar que em Deus as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Creiam em Deus, diz o Senhor. Irmãos,
Nós estamos perdendo a fé no Filho de Deus. As pessoas, elas já não estão mais acreditando no que Deus pode fazer para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, o que Deus pode fazer e mudar a situação de vocês. Jesus chega aqui e continua falando, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que tudo se fará, e tudo que vos disser, isso lhe será feito. Por isso vos digo que se perdirdes orando e crendo que recebereis, o tê-los-ei. Será que Jesus está mentindo? Será que Jesus escreveu isso aqui só por escrever? Não, irmãos. Jesus destacou uma palavra para nós, que estamos focados nesses olhos de coisa morta, de maldição, de raiz sem fruto. Jesus faz eles olhar, olha, tira os olhos daí e começa a olhar para o Pai. Começa a acreditar que a sua vida pode mudar se você crer em Deus. Se você depositar a sua fé, colocar ela em ação diante da sua vida espiritual, diante dos seus momentos. Creia em Deus. Creia no Pai. Irmãos, é muito fácil, no mundo em que a gente está vivendo, em que você olha ao teu redor, você só vê derrota, você só vê sofrimento, você só vê palavras em detrimento diante de você. Você olha para as pessoas, você vê o desânimo na vida das pessoas, você vê gente que já não mais acredita, que já não vem mais aos cultos de oração, você que não participa mais na tua casa em oração, não põe o teu joelhinho no chão, porque você não crê em Deus, porque se você cresce verdadeiramente, coisas maravilhosas aconteceriam na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chama nessa noite a olhar para Ele, a tirar os olhos daquilo que não aconteceu, daquilo que ficou pelo caminho, e começar a acreditar que a minha fé, ela pode mudar circunstância, a minha fé, ela pode materializar coisas que ainda não existem. Como é importante a gente ter os nossos olhos na pessoa certa. Para onde você está olhando? O que você está vendo? Porque o teu olhar vai mostrar a tua fé. O teu olhar vai mostrar quem você é. Quem é você? Será que Deus olha para mim, Ele olha para você e vê verdadeiramente um homem que acredita que milagres podem acontecer diante de você? Nós muitas vezes somos contraditórios, porque passamos a vida mostrando uma coisa e vivendo outra. Sabia disso? Tem muito cristão dizendo uma coisa e vivendo outra. Muitas vezes nós somos essa figueira. Mostramos uma beleza por fora,
mas lá dentro, a gente mostra uma fé vazia, uma fé desfigurada. Era o que Jesus estava falando daquele povo. Um povo que só tinha a beleza exterior, mas não cria em Jesus, não receberam Ele como Salvador, não depositaram a sua esperança nele. Aí Jesus chama os discípulos e fala: olha, crê em Deus, crê vocês, acredite vocês. Você se lembra quando Deus chamou Abraão? Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, Abraão começa ali, irmãos, a receber promessas do Senhor. Eu vou te abençoar, tu será bem-sucedido, eu vou estar com você. Deus começa a falar um monte de promessa para Abraão. Abraão sai, caminha por um tempo. E aí, quando você olha na palavra de Deus, você vai ver que ele chega no capítulo 15. Abraão está um homem desanimado, triste, derrubado espiritualmente, porque as promessas do Senhor que Deus tinha feito para ele não aconteceram nesse período. As promessas que Deus tinha dito para ele estavam totalmente no campo do impossível. Aí chega Deus. Deus vai e começa a animar Abraão. Abraão, sai da tua tenda. Abraão, vem aqui. Vem aqui, Abraão. Começa a contar as estrelas. Vê se tu consegue. Isso vai ser a tua posteridade. Isso vai ser a tua bênção. Deus leva Abraão. Anima Abraão. Deus leva ele a mudar o seu olhar. Parar de olhar para as crises. Parar de olhar para os problemas. Problemas, irmãos, todos nós temos. Necessidades, todos nós temos. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos ter problemas, vamos ter necessidades. Jesus disse isso, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então não adianta fugir delas. O problema é como você encara a tua dificuldade. Como é que você encara o seu problema, a sua situação? Como é o seu olhar diante dessas necessidades? Chega no capítulo 16. No capítulo 15, Deus fala assim para ele: olha, eu vou te dar um filho. Na cabeça de Abraão era o seu servo Eliezer, que seria o seu sucessor. E Deus chega no capítulo número 15 e diz: olha, eu vou te dar um filho. Acredite. Passam-se exatamente 24 anos da promessa do Senhor. 24 anos, chega-se no capítulo 16. E Sara chega para Abraão e fala assim: Abraão, parece que esse filho não vem não. Faz o seguinte, pega a minha serva e vai lá e tem um filho com ela. Sabe o que diz o capítulo 16? O capítulo 16 diz que Abraão ouviu a voz de Sara. Abraão ouviu a voz de Sara. Deus tinha feito uma promessa. Abraão, em vez de ouvir aquilo que Deus tinha falado, ele preferiu ouvir a voz de Sara. Irmãos, todas as vezes que a gente deixa
a voz de Deus de lado, para ouvir a voz do homem, saiba de uma coisa: você está indo para o caminho da derrota. Você está indo para o caminho da confusão. Você está indo para o caminho do sofrimento. Porque a gente deixou de confiar nas promessas do Senhor. Deixou de ouvir o recado de Deus em detrimento à voz dos homens. Você sabe que hoje o problema está aí, não é? Até hoje. O problema está aí hoje. Em Israel, enfrenta até hoje ali, no seu país ali, as lutas com os muçulmanos, com as pessoas que estão ali por perto. Deus chega para Abraão, no capítulo 16, e começa a falar com ele. Ele tinha 99 anos. Aos olhos humanos, irmãos, a promessa verdadeiramente não poderia acontecer, humanamente falando. Como é que você vai fazer um filho com 99? Sara também já era de bastante idade. 24 anos esperando. Às vezes a gente se cansa, não é? Às vezes a gente acha que as promessas do Senhor, elas têm que acontecer para ontem. Porque a gente vive num mundo imediatista, num mundo em que exige que as coisas sejam para ontem. E às vezes a gente espera que as coisas de Deus aconteçam do meu jeito, da minha forma de pensar. Então Abraão pensou assim: já que Deus não responde, vou eu fazer mesmo. E pega a serva de Sara e tem um filho com ela. Chega no capítulo 18, Deus volta a falar com ele. Deus chega para ele e fala, capítulo 18, verso 14, diz assim: haveria coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, Sara terá um filho. Deus fala duas coisas. Há alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? E no tempo meu, o Senhor fala, a Sara vai ter um filho. Gente, eu creio que o Senhor está nos ensinando a cada dia da nossa caminhada, a nós adquirirmos uma maturidade espiritual no nosso andar. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós sempre projetamos que as coisas vão funcionar do jeito que a gente espera. A gente sempre olha para as coisas e fala, não, Deus vai abrir essa porta, Deus vai fazer assim. Se o Senhor quiser, Ele vai fazer assim. Se o Senhor quiser, Ele vai abrir essa porta na hora dEle. A gente entra em parafuso. Mas Deus tem que fazer, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na casa de Deus e... Não. Saiba esperar no Senhor. Continua orando, continua buscando, continua tendo fé em Deus, continua acreditando que esse momento vai chegar e vai te surpreender. Esse momento vai acontecer na tua vida e você vai glorificar ao Pai por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Mas acredite, Deus não vai desamparar você. Você crê nisso? Deus não vai desamparar você. Ele não vai deixar você pelo caminho. Ele não vai deixar você vivendo à mercê do fracasso.
Ele vai providenciar para você um caminho novo, um caminho diferente. É só você crer. É só você depositar a tua esperança nele. É o que Jesus falou para os discípulos. Tirem os seus olhos disso. Creia em Deus. Se vocês tiverem fé, vocês vão mudar essas situações. Esse monte aqui representa os problemas que nós vivemos na nossa vida. As dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A gente só tem que acreditar e esperar. Esperar com paciência. Esperar com fé a sua vitória. Amém? Quer ser feliz em 2018? Além de ter fé, Jesus traz mais uma coisa muito importante para nós. Obrigado, irmão Toninho. Vamos comigo no verso 25, dando continuidade. A primeira coisa que Jesus falou foi ter fé. E a segunda coisa que Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, e quando orardes, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, perdoa mais. Tire as mágoas da sua vida, irmão, irmã. Nós estamos vivendo num mundo muito complicado. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, onde o perdão é uma das palavras mais contraditórias da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós gostamos do olho por olho e dente por dente. Nós gostamos de fazer justiça. Nós gostamos de fazer as coisas. Ah, ele fez isso para mim, deixa ele comigo. Ele mal sabe o que vai acontecer com ele. A gente é assim, ou não? Nós somos contraditórios, irmãos. Quando alguém fala uma palavra, a gente já retruca. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos aprender e ver que perdão é linguagem do céu. É muito importante para nós. Certa vez Jesus ele encontra uma mulher que a leva um apanhado de adultério. Você conhece a história? Aqueles homens trazem a mulher e dizem: olha, nós a pegamos no ato. Pegamos ela adulterando. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada, Jesus. O que tu diz, Jesus? A lei diz que ela vai morrer aqui, Jesus. E o que tu fala? Aí diz a palavra de Deus que Jesus se agacha e começa a escrever na terra. Daqui a pouco, Jesus abre a voz e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha a sabedoria de Jesus. Ele não acusou, ele não se isentou. Ele falou assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Diz a palavra de Deus que um a um foram se levantando. Um a um saíram. E Jesus, só sobrou Jesus e a mulher. E o que Jesus disse para ela? Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, eles foram embora. Nem eu te condeno.
vai e não peques mais. Amor de Jesus por aquela vida era maior. Irmãos, nós precisamos exercitar o perdão na nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo assim, ó, tá, recebe, tá no mesmo instante. A gente está vivendo num mundo muito agitado. Nós estamos vivendo num mundo que a gente não está perdoando nada, porque está todo mundo assim, não é? Nós olhamos, mas está todo mundo assim, pastor. Não está não. Não está não. Você pode ser diferente. Você pode perdoar. Pastor, mas você não sabe o que ele fez para mim. Não importa, irmão. Você quer ir para o céu? Você quer ver o teu ano de 2018, ver as respostas do Senhor acontecer na tua vida? Você quer ver uma vida diferente? Acredita em Deus e saiba perdoar. Jesus fala duas coisas muito importantes para os seus discípulos daquele tempo, e é para nós nesse 2018. Pastor, o mundo está complicado. Está sim, eu sei que está, ninguém está negando isso, mas a nossa atitude, irmão, vai chamar a atenção de Deus para a sua vida. A nossa atitude diante das pessoas, diante do meio que a gente vive, vai chamar a atenção do Senhor para você. Porque se você não perdoar, a Bíblia diz no verso 26, porque se não vos perdoardes, o vosso Pai que estás no céu não perdoará as vossas ofensas. A tua oração não vai sair do teto. Você não vai receber nada de Deus. Você vai continuar com a vida do jeito que você está. E nós precisamos de mudanças. Nós precisamos de mudanças na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Jesus está chamando a gente para refletir nessa noite. Vamos participar de uma mesa na qual Jesus morreu por você, deu a sua vida por você, por mim, por você, por cada um de nós. Será que Ele pede algo tão difícil para a gente? Será que Ele pede algo que a gente não possa fazer? Não, Ele não pede. Ele pede algo essencial, algo importante para o meu e para o seu crescimento. Eu quero nessa noite orar por você. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou com as suas expectativas em baixa. Você chegou com as suas expectativas sem muita esperança. Você chegou desanimado, você chegou triste, você chegou para baixo. Acredite, isso pode mudar. Deus pode mudar você. Deus pode mudar a sua casa. Deus pode mudar a sua vida. Mas não deixe de acreditar em Deus, igreja. Não deixe a sua fé esfriar. Não deixe a sua vida espiritual ficar uma geladeira. Não deixe que as coisas à tua volta fiquem como coisas normais. Você tem que reagir.
Você tem que se levantar como um homem e uma mulher de Deus, que um dia falava em línguas, que um dia profetizava, que um dia se levantava com autoridade, e por onde passava os demônios não resistiam, porque havia um servo de Deus que orava, que jejuava, que se levantava com autoridade. Aleluia. Um dia você passava por uma pessoa, e Deus fala com ela, diz para ela, ora com ela. Mas as lutas, as dificuldades vai tirando a nossa visão. O diabo bate pesado, irmão. O diabo não quer ver você de cabeça em pé. O diabo não quer ver você fazendo a obra do Senhor. Por isso Jesus chega para os discípulos e fala: para de olhar para a maldição e começa a olhar para mim. Tira os teus olhos, porque onde estão os teus olhos vai ser o resultado da tua vida, vai ser onde você vai chegar. Os olhos são a janela da nossa alma, igreja. É através deles que você vai olhar para cima, você vai olhar para o céu, porque é de lá que virá o teu socorro, é de lá que virá a tua vitória, é de lá que o Senhor vai trazer libertação e cura para a sua vida. Alabaxere canta labiaçone mantia ecara. Oh managia serecova labiaço. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor nessa noite. Aleluias. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para te levantar nessa noite. Ele está aqui para te dar um renovo nesse lugar, na tua vida nessa noite. E eu quero chamar um grupo de louvor que vem aqui à frente. E enquanto o louvor estiver adorando a Deus, eu quero te chamar aqui à frente em nome de Jesus. Venha orar comigo aqui nesse lugar. Não tenha medo, saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Venha declarar tua fé diante do Senhor nesse lugar. Vem aqui mostrar ao Senhor aquilo que está dentro do teu coração, porque a boca fala o que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. E eu quero nessa noite que você declare, que você diga ao Senhor aquilo que está presente diante de você, porque você foi chamado pelo Senhor. Deus foi de encontro à tua vida e à tua casa, e Ele vai fazer diferente a tua vida. Você crê em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus.